transformadores. Podcast do Maior. Olá, eu sou o Diniz e tenho 18 anos. Como sabem, por vezes fico muito cansado quando falo e utilizo este sistema de comunicação para me ajudar, o software Grid. Bem-vindos ao podcast Nada a Ver. Episódio 6, Grid. O que é exatamente o Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência e qual é a sua missão principal? Olá, Diniz. Olha, os nervos agora aqui começava já a fazer as perguntas sem te cumprimentar. Primeiro dizer-te que é uma honra estar a ser entrevistada por ti e depois dizer-te que estou um bocadinho nervosa e espero que tu, tenhas um bocadinho de paciência comigo. Mas falando no Instituto, o Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência é recente no que diz respeito à nova orgânica, mas já existe há muitos anos, há quase 50, e que era o Instituto Nacional para a Reabilitação, já teve outras designações, e o grande objetivo e a missão deste Instituto, na sua essência, é o mesmo, ou seja, tem como missão a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também a coordenação daquilo que são as políticas públicas que beneficiam as pessoas com deficiência. E eu acrescentaria que era neste momento que a nossa ação esteja mais próxima das pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência façam parte da nossa equipa de uma forma mais alargada. Quem é Sónia Esperto? Que sou eu. Olha, sou uma pessoa como tu. Essencialmente isso. Uma pessoa como tu. Tenho as mesmas, sinto, tenho sensações iguais às tuas. Ou seja, tenho motivações, tenho sonhos, também tenho receios, e também tenho vulnerabilidades e tenho capacidades. Como toda a gente. As minhas específicas, porque todos nós temos talentos específicos, e o meu... Vou começar pelos talentos, posso? Achas que sim? Posso falar dos meus talentos? O meu talento eu adoro cuidar e dar o meu afeto, sabes? Sou boa nisso. Isso eu sei que sou boa. Digo-te com humildade. Mas porquê? Porque eu já tenho 50 anos, sabes? E então permite-me perceber estas qualidades. Meu principal talento é ser muito próxima, muito humana, sabes? Acho que esse é o meu maior talento. Depois sou uma pessoa apaixonada
pelo meu trabalho, muito apaixonada, e isso faz com que eu tenha sempre a motivação e a ambição de fazer mais. Não sei, depois não tenho não tenho medo de mostrar a minha vulnerabilidade, aquelas coisas que eu não sei, porque nós não sabemos tudo, não é? Nunca sabemos tudo. E é sempre bom nós pedirmos ajuda quando não sabemos tudo. Isso também tenho aprendido a fazer, o que é muito bom. Olha, estou-te a falar de mim, enquanto pessoa. Foi isto que eu percebi da pergunta, não sei se estou a responder bem, mas vai. Sai como sair, não é? E o que é que eu queria mais dizer como pessoa? Acho que essencialmente é isso. E gosto de viver na autenticidade, sabes? Viver assim as coisas de verdade. Acho que é... Pronto, estas são as características mais únicas, sim, que eu tenho. Diga-me 2 coisas que a definem como pessoa e profissional. Já respondi mais ou menos, não é? Olha, como pessoa, acho que é a humanidade que eu coloco nas relações que estabeleço, e os vínculos que eu também tomo conta. Vínculos, ou seja, ver se eu me faço perceber. Das pessoas com que eu me relaciono, normalmente procuro sempre ficar com uma responsabilidade afetiva com a pessoa, sim, uma responsabilidade afetiva. Gosto de tomar conta das pessoas com quem eu fico com responsabilidade afetiva. Isto quer dizer que posso nem sempre ver a pessoa ao longo dos dias, do ano, mas são sempre pessoas que podem contar comigo e são sempre pessoas que eu gosto de visitar e de falar e de estar e de rir. Sou uma pessoa muito divertida, enquanto pessoa gosto muito de rir e de estar com os amigos. Depois, enquanto profissional, acho que sou uma mulher de garra, para fazer acontecer as tarefas que eu tenho em mãos, sabes? Não desistir. Acho que essa é uma característica que eu tenho. E depois, sim, acho que é isso. Não sei, acho que já respondi, não é? O que o motiva e o que não suporta? Olha, o que eu não suporto... não suporto a mentira. Não gosto de nada. Fico inquieta com a mentira. E o que é que me motiva? O que me motiva é, no caso profissional, o que me motiva é eu ir fazendo caminho na concretização dos direitos das pessoas com deficiência. Ou seja, o que me motiva é que à velocidade possível, que cada vez mais os espaços lá fora, não é? A rua e as pessoas que andam na rua e nas escolas e nas lojas,
aceitem as pessoas diferentes e as pessoas todas, não é? E as pessoas com deficiência. Esse é o grande objetivo que tenho, e sei que isso vai ser devagarinho, mas o importante é nós irmos dando passos firmes nisso, na mudança de mentalidades, e que as pessoas aceitem a pessoa com deficiência como ela é, e que os passos estejam preparados para que as pessoas possam ocupá-los. Houve algum momento ou decisão difícil que a tenha marcado particularmente? Enquanto presidente do Instituto, não tenho, ainda não tive decisões de gestão difíceis, ou seja, a decisão a decisão mais importante foi a aceitação deste convite que me foi feito, com a responsabilidade que esta posição exige. Essa, se calhar, foi a decisão que exigiu mais de mim. Ao longo do percurso, não sinto que tenha tomado ainda decisão muito difícil, porque temos estado a trabalhar para cumprir os objetivos, para que o Instituto cada vez mais desenvolva a sua missão. Tenha uma grande ambição, que é que a identidade do IDIPT, do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, ganhe cada vez mais importância na sociedade, porque isso é também a sociedade dar importância ao tema dos direitos das pessoas com deficiência. Não tenho outra decisão neste momento difícil aqui tomada no Instituto, ainda não. Ainda estou na fase do impulso aos objetivos e ao redirecionamento que a equipa que gere o Instituto quer dar a esta reforma e reorganização do novo Instituto. Ao longo da sua carreira assumiu responsabilidades na adoção, no apadrinhamento civil e na intervenção com os jovens surdos, cegos. O que traz dessas experiências? Ai, agora a tua pergunta leva-me a uma fase muito bonita da minha vida e também desafiante. Sabes que já percebeste, não é, pela minha conversa e por aquilo que eu estou a partilhar de mim, que eu gosto muito de estar com pessoas e sim, essencialmente isso, gosto muito de estar com pessoas, e a experiência que eu tive
no SED António Aurélio da Costa Ferreira, que de facto foi lá que nós nos conhecemos, não é? Foi uma das experiências mais impactantes, ou seja, mais felizes, e também aquelas que mais eu aprendi. Sabes, foi porque conheci educandos e profissionais que me demonstraram que o céu é efetivamente o limite. E eu aprendi mais, eu sinto que aprendi mais enquanto profissional e pessoa do que aquilo que dei. Mas também tenho a noção que estive completamente plena a trabalhar lá, sabes? Mesmo teve a Sónia profissional e a Sónia pessoa. Sabes, Dinis, eu acho muito difícil nós distinguirmos a pessoa do profissional. No fundo, a pessoa que nós somos aparece no profissional, e o profissional também está um bocadinho... É uma escolha, nós temos a profissão que escolhemos ter, e por isso também isto vai também moldando-nos enquanto pessoas. E a experiência, aquilo que eu trago da experiência do Aurélio é das coisas mais importantes para o papel que assumo hoje no Instituto, que é a proximidade, que é perceber que mesmo aquilo que são situações muito difíceis, há sempre uma possibilidade, há sempre uma alternativa de ultrapassarmos, e isso é uma motivação para o trabalho que eu tenho em mãos. Quando pensamos que aqui no Instituto nós trabalhamos mais, lá está, na mediação e na coordenação de processos de trabalho e de medidas de política, não é? Que são definidas pela tutela, pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, mas que, de certa forma, a experiência que eu tive no Aurélio e na Sércia Lisboa, onde também trabalhei aí como assistente social, e que tive no direto com pessoas com deficiência e com equipas muito envolvidas, traz-me a realidade, faz-me nunca esquecer quem são os últimos destinatários da minha ação, sabes? Faz-me nunca esquecer o que é importante, faz-me nunca perder o foco daquilo, para o que é que eu trabalho. Ou seja, isto para te dizer que às vezes estou numa reunião com uma instituição, com um serviço, ou com vários serviços, por exemplo, com o IFP, com a Segurança Social, com vários serviços, não é? Mas é só para dar aqui um exemplo. E às vezes eu lembro-me das pessoas com quem trabalhei, dos sítios onde eu trabalhei, da minha intervenção como técnica, como assistente social ou como diretora executiva do SED António Aurélio, e isso faz-me recordar o que é que importa e qual é o meu papel aqui enquanto presidente de um instituto com a missão do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por isso, isto para te dizer que todas as pessoas com quem eu trabalhei, todos os educandos, não é? E lembro-me da Diana, lembro-me da Jacinta, lembro-me de tantos, lembro-me do Rui,
sabes, lembro-me de pessoas mesmo, lembro-me daquilo que era a nossa interação, lembro-me da Carolina, e percebo que o meu papel aqui é muito importante para lhes poder facilitar a vida ou para fazer com que toda a sociedade fique mais acessível. Claro que tu, Dinis, vais dizer, Sónia, isso é muito bonito de se falar, mas como é que isso acontece? É verdade. Eu estou-te a falar daquilo que a minha experiência profissional ainda vive dentro de mim, por isso o trabalho que tive no Aurélio, o trabalho até que tive como chefe de um setor, de uma equipa de adoção, que foi um processo brutal, onde eu aprendi muito com assistentes sociais e psicólogos, onde eu percebi que lá o trabalho, sabes, de muito saber e muito conhecimento que esta equipa tem e do quão eles trabalham bem em favor também das crianças, para que o match entre as crianças que precisam de uma família, porque todas as crianças têm direito a uma família, e aqueles que são os potenciais candidatos, possa ser feito da melhor forma possível. Também aí, ou seja, todas estas experiências habitam dentro de mim para me todos os dias me relembrar a Sónia, que hoje é presidente do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que o foco está sempre nas pessoas, está sempre em conseguir providenciar e facilitar que as pessoas acedam aos seus direitos. E isso faz de uma forma simples, que é falando com os organismos, mostrando-lhe como é que podemos fazer melhor todos os dias, desmontando preconceitos, sabes? E no dia-a-dia nós podemos fazer isso. Olha, desculpa, agora alonguei-me um bocado, não foi? Já estou um bocadinho... Mas tu deixas-me falar! Deixas-me falar! Acho que é mais ou menos isso. Na sua opinião, o que mudou mais? As políticas públicas ou a forma como a sociedade olha para a deficiência? Eu acho que as políticas públicas têm tido uma evolução grande. Nós tendencialmente olhamos para o copo meio cheio, não é? Já não sei bem como é que se diz este ditado, mas é meio cheio ou meio vazio, que é aquilo que ainda falta. Mas na verdade, ao longo dos anos, tem-se registado um avanço muito grande nas políticas públicas em Portugal. Eu considero isso. Olha que eu sou do tempo, não é? Porque já sou uma pessoa antiga. Quando eu comecei a trabalhar, nós ainda não tínhamos a escola inclusiva, e ainda que possam continuamente haver muitos desafios para superar, a verdade é que muita coisa já foi superada. Hoje em dia já se fala da deficiência, já se fala deste tema de uma forma muito mais aberta. Antigamente as famílias que tinham algum elemento com deficiência tinham vergonha, não é? Hoje em dia já há uma abertura maior e um assumir. Isto tudo tem a ver com a evolução que as políticas públicas foram tendo. Com isto não quer dizer que esteja tudo bem, não estará ainda. É preciso operacionalizar, ou seja, é preciso fazer acontecer
mais rapidamente as políticas que estão no papel, não é? Estou a dizer no papel porque são as leis, é a legislação que estabelece a obrigatoriedade do cumprimento de uma medida de política, quer na educação, quer no emprego, quer na segurança social, não é? E nem sempre as políticas públicas têm impacto na vida das pessoas à velocidade que seria desejada. E é aí que todos nós, serviços públicos, organizações da sociedade civil e também as organizações representativas das pessoas com deficiência têm um papel ativo, que é a trabalhar em conjunto. Concordas comigo, não é? É a trabalharmos em conjunto que vamos fazer com que estas políticas públicas tenham impacto mais rapidamente na vida das pessoas com deficiência, sabes? Porque também não é só existirem as medidas de política pública, é preciso que nós tenhamos pessoas formadas para as executar bem, e é preciso também que a sociedade, e a sociedade são os nossos vizinhos, das localidades, do prédio e do bairro onde nós vivemos, nas escolas, no comércio, todas estas pessoas, essas comunidades, deixem de ter preconceitos relativamente àquilo que as pessoas com deficiência são capazes de fazer. Ou seja, temos que olhar para aquilo que são capazes de fazer e não para aquilo que têm dificuldades. Para aquilo que as pessoas com deficiência têm dificuldades a fazer, nós devemos apoiar para que aquilo que seja visto o que são capazes de fazer, e mais o que são capazes de fazer e que só individualmente essas pessoas conseguem fazer, porque eu acredito que cada um tem o seu dom. Estou-me a fazer entender, Dinis? E é esta evolução que nós vamos ter que continuar a fazer, porque é preciso que o façamos. Para quê? Para nós conseguirmos que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência seja exercitada na plenitude. E isso não são só as medidas de política que o podem fazer sozinhos, nós temos que ser a parte prática das medidas de política. Como é que o IDIPD articula com outras entidades públicas e privadas na promoção das acessibilidades? Olha, a promoção das acessibilidades também é um tema que temos muito trabalho para fazer, mas também estamos a desenvolver esse trabalho. E como é que nós articulamos? Vamos por partes. Articulamos como? Primeiro, pelas competências que o Instituto tem enquanto entidade fiscalizadora, e nós todos os anos fazemos um conjunto de fiscalizações junto de entidades ou espaços para vermos se
as normas técnicas de acessibilidade estão a ser cumpridas. Esta é uma das nossas competências e que estamos a exercê-las. Depois, decorrente disso, o que é que fazemos? Articulamos sempre com os municípios, com as entidades, os promotores da área dos transportes, por exemplo, também em ações concretas com os promotores dos transportes públicos. Fazemos visitas muitas vezes de acompanhamento, por exemplo, para sensibilizar, aí não é fiscalização, é visitas técnicas de acompanhamento, que é o quê? Para sensibilizar os promotores, por exemplo, vou dar um exemplo, o metro, não é? Vamos fazer visitas de acompanhamento, para quê? Para mostrar às pessoas que gerem o metro, e não só aos seus gestores de topo, mas aos técnicos, não é? que lá trabalham, que aquele edifício ou aquela estrutura tem que estar sempre acessível. Ou seja, os elevadores têm que estar a funcionar, quando as manutenções não estão feitas, têm que tratar para as manutenções serem cumpridas, para estarem sempre a funcionar e para possibilitarem as pessoas com mobilidade condicionada poderem usufruir do transporte. Nós temos reuniões com estas entidades para sensibilizar. Depois participamos em projetos que criem acessibilidade. Depois, ainda há outra coisa que nós estamos agora, este vai ser o último ano que irá terminar, nós somos a entidade que está a desenvolver o PRR, o Programa de Resiliência e com fundo de comunitários, que tem um investimento específico para a área das acessibilidades, e nós estamos a promover aqui a articulação e os investimentos que as autarquias, as candidaturas que as autarquias fazem para proporcionar que as ruas fiquem mais acessíveis, que os edifícios públicos possam também ficar mais acessíveis, e também as habitações das pessoas. Neste momento está a terminar esse PRR, ainda durante este ano vamos continuar nesse trabalho, mas pronto, estes são alguns exemplos no âmbito da acessibilidade. Quais são os programas ou apoios do IDIP que têm tido mais impacto na vida das pessoas com deficiência? Pode dar-nos um exemplo prático? Olha, eu vou-te dar 2 exemplos, mas se calhar vou a um terceiro, mas assim tudo muito rápido. Eu sei que já estamos a ficar com pouco tempo, não é? Mas tenho que dizer, primeiro, há o atendimento que o Instituto faz, o atendimento através do balcão de inclusão do IDIPT, eu considero e faço uma avaliação de que tem muito impacto na vida das pessoas com deficiência que nos procuram, ou seja, o balcão, uma linha de atendimento onde as pessoas telefonam porque precisam de informações, de esclarecimentos, e até onde é que podem se dirigir para resolver algum assunto. É um serviço que nem sempre é muito falado, mas eu acredito que a informação e o conhecimento é muito importante para impactar a vida da pessoa com deficiência de uma forma positiva, ou seja, uma pessoa
informada e esclarecida é uma pessoa que mais rapidamente acede aos seus direitos. E esse é um papel muito importante que o Instituto faz, que nem sempre tem visibilidade e não tem que ter, não é? O que é importante é que cada atendimento que seja feito, quer telefonicamente, quer presencialmente, possa corresponder às expectativas da pessoa que o procura. Naturalmente, não resolvemos ali todas as questões, mas do ponto de vista da informação e esclarecimento é um papel muito importante que os técnicos de atendimento do Instituto têm e que eu valorizo muito. Depois dizer-te o quê? Dizer-te que também um outro exemplo que eu acho que impacta muito a vida das pessoas com deficiência é o programa de apoio a projetos que o Instituto tem já há muitos anos e que as instituições representativas, as ONGPDs representativas das pessoas com deficiência certificadas, reconhecidas pelo Instituto, se podem candidatar para desenvolver projetos de diferente natureza. E eu, já que esta é uma entrevista, acaba por ser muito pessoal, eu até te vou confessar outra coisa aqui, que é, da minha avaliação, acho que os projetos, o financiamento a projetos no âmbito do lazer, de colónias de férias, de passeios que são proporcionados, de convívios que são proporcionados através dos projetos que as instituições desenvolvem, são das coisas que mais impactam as pessoas com deficiência. Sabes porquê, Dinis? Sabes? Vou-te dizer porque é que eu acho que sim. Porque permite as pessoas divertirem-se, permite as pessoas sorrirem, estarem felizes, sabes? E é das coisas que contribui mais para a qualidade de vida de qualquer pessoa e por isso, sem exceção, também das pessoas com deficiência, jovens, adultos, o que for, é a possibilidade de sorrirem, de expressarem a felicidade, de fazerem amigos, de irem à praia, de dançarem, sabes? E às vezes nós, quando falamos destes temas, levamos sempre para o acesso e bem, para o trabalho, na escola, tudo o que são mais as obrigações e que levam à autonomia. Mas a possibilidade de nos divertirmos e de fazermos amigos, para algumas pessoas, pode ser só aquilo que lhes permite ser mais feliz, percebes? Eu acho que isto impacta muito, para além de que, já me estás a fazer sinal que eu tenho que acabar, eu vou só dizer mais isto, que é, para além de que estes projetos permitem também desenvolver ideias criativas, experimentar ideias criativas nas organizações para fazerem quase experimentações de coisas que podem depois dar, de iniciativas que depois podem dar trabalho, sabes? Podem criar postos de trabalho, futuramente com outros fundos, podem permitir áreas também de intervenção das organizações, e isso impacta porque vai diretamente às pessoas com deficiência, sabes? Esta é outra área, e há também uma área que impacta muito, que é o programa de financiamento das ONGPDs, porque nós, todos os anos, há um conjunto de organizações que se candidatam e que têm acesso a apoios financeiros para a sua existência, e também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estipula que a questão da colaboração e das parcerias com o Estado deve proporcionar meios
para que as organizações representativas também possam fazer o seu trabalho. E o Instituto, através das organizações, através deste apoio que dá às organizações não governamentais, das pessoas com deficiência, também faz-nos sentir que estamos, através deste apoio, a ajudar as pessoas com deficiência na concretização daquilo que são os seus direitos através destas organizações. Já aconteceu alguma situação insólita ou engraçada no exercício das suas funções? Engraçada, acontecem sempre coisas. Olha, o mais engraçado, há uma coisa que foi muito engraçado para mim, vou aqui partilhar, que foi mesmo logo no início das minhas funções aqui no Instituto. Eu tenho. Olha, eu agora estou-me a sentir à vontade, estou a falar como se estivéssemos em casa. Já viste, Diniz? Isto, não sei se isto é bom, mas pronto. O que eu agora veio-me à cabeça é este episódio e vou partilhar contigo, que acaba por ser um bocadinho intimista, no sentido em que foi uma coisa muito só sentida por mim. Então, eu iniciei funções aqui no Instituto e logo passado poucos dias houve uma iniciativa que nós acolhemos aqui de várias organizações de pessoas com deficiência visual, a Aliança, constituíram uma aliança e acabaram por pedir aqui o auditório do Instituto lá em baixo para acolher esse momento solene e formal da constituição daquela parceria, estás a ver? E o que é que acontece? Convidaram-me para estar lá também a assistir e, de certa forma, pronto, a fazer ali o acolhimento. Tu sabes o que é que aconteceu? Eu vou-te dizer uma coisa, eu sou presidente do Instituto, mas eu como pratico que nós somos todos iguais no sentido do relacionamento, não é? Às vezes, formalmente, do ponto de vista institucional, é esperado, assim, uma coisa mais formal, estás a ver? Assim, nós temos que nos portar direitinho e temos que falar e tudo mais. Então, quem estava a moderar essa sessão mais ou menos solene, pronto, com alguma formalidade, pediu para eu dar umas palavras e era suposto eu ir para o palanque, estás a ver, o púlpito, aqueles onde têm os microfones para as pessoas falarem, dizerem umas palavras, e eu fiquei sentada na plateia e eu continuei a dizer muito obrigada, quem estava como é que se diz, a moderar, não é? Aquele momento, a agradecer, doutora Sónia, pela sua presença e de estar aqui nesta sessão. Diniz, e tu nem imaginas o que é que acontece. Queríamos desse umas palavras, e o que é que a Sónia faz? A Sónia estava-se a preparar para falar sentada da plateia onde estava. Não era bem a percepção, era a primeira vez que eu ia falar assim em público. Tiveram que me fazer um sinal, e eu já começar a falar, fizeram um sinal, estás a ver, vieram-me falar assim ao ouvido,
doutora Sónia, tenho que ir ali para o púlpito. E eu, é verdade, lá fui eu, assim, um bocadinho envergonhada, não sei, acho que não se notou muito, mas agora toda a gente vai saber que eu estava envergonhada, porque estou-te aqui a contar. E lá disse as minhas palavras do púlpito, mas isto para te dizer, foi um bocadinho insólito no sentido em que, pronto, que eu estava a contar falar ali da plateia e não era suposto. Estás a ver? Eu tenho alguma dificuldade com estas formalidades, sabes? Percebes o que eu estou a dizer? Estás a perceber? Alguma vez sentiste isso? Tu também? Tu és uma vedeta, sabes disso, não sabes? Nem sempre é fácil, não é? Eu não sou vedeta nenhuma, eu sou uma comum cidadã. Só tenho agora esta função e esta função faz com que eu às vezes tenha que ir falar num púlpito, só que eu demorei algum tempo a perceber isso, quer dizer, foi logo ali naquele momento. Esta foi uma das situações assim mais caricatas. Qual é, na sua opinião, a realidade mais dura que uma pessoa com deficiência ainda enfrenta em Portugal? Olha, eu acho que a realidade mais dura é a realidade mais dura é sempre e que ainda permanece porque nós não temos ainda as condições plenas de acessibilidade, quer física, quer da comunicação, quer nas atitudes das pessoas. A realidade mais dura é as pessoas com deficiência lidarem diariamente com o preconceito. Dinis, eu percepciono que a maior barreira que existe à vida plena e autónoma e independente das pessoas com deficiência é o preconceito e o estigma. Porque quando nós vivemos numa sociedade com preconceito, o que acontece é que mesmo que possamos ter todos os outros mecanismos de acessibilidade resolvidos, ou seja, imagina, para dar aqui um exemplo muito simples, do ponto de vista da acessibilidade física, o preconceito é aquela barreira invisível que tu não sabes porquê, mas que não te deixa concretizar as coisas. Não sei se eu estou a conseguir ser clara. Percebes-me? Ou seja, ou melhor, eu estou-me a fazer compreender que é, ainda que nós não tenhamos nenhuma barreira física, por exemplo, isto é só um exemplo, se tivermos num contexto de pessoas preconceituosas relativamente à deficiência, o que vai acontecer é que as pessoas podem não dizer, mas invisível está sempre uma barreira que não permite à pessoa com deficiência aceder às coisas que quer, fazer as suas escolhas, ter um emprego. Eu tenho vários amigos que têm uma condição de deficiência e a mim, claro que eu posso dizer várias coisas, não é? Tenho um amigo que me fala que a falta de acessibilidade nos comboios, ou a não possibilidade, ou a necessidade de ter que marcar sempre as viagens de comboio que quer fazer, até para a sua atividade profissional, é um bloqueio à sua vida. Claro que sim, há várias ordens de bloqueio, mas a verdade é que o confronto diário
com o preconceito faz com que a pessoa com deficiência seja constantemente diminuída naquilo que são os seus dons e talentos, neste conceito que a nossa conversa já desenvolveu e já clarificou, no sentido que são as suas capacidades, aquilo que de melhor a pessoa com deficiência tem para mostrar e que muitas vezes nunca chega a mostrar. Porquê? Porque teve em contexto, pode até conviver e viver num contexto de acessibilidade física, mas não tem a acessibilidade da atitude das pessoas, percebes? Pode haver todas as condições, eu posso ter toda a tecnologia, por exemplo, que tu precises, toda a acessibilidade física que tu precises, desculpa dar o exemplo, mas utilizas uma cadeira de rodas e acho que é mais objetivo para se perceber isso, e se as pessoas forem preconceituosas, a pessoa com deficiência tem mais dificuldade ou pode nunca conseguir concretizar os seus sonhos e aspirações, ou tão somente fazer as suas escolhas. Olha, há perguntas atrás tu falaste na minha experiência no CED António Aurélio e como isto impacta a minha vida nas funções que eu tenho hoje. Eu vou-te dizer uma coisa, impacta-me que eu recordo muitas vezes, não todos os dias, mas muitas vezes, que é: eu vi uma realidade que pessoas surdo-cegas comiam de faca e garfo melhor, ou com a utilização fazer a utilização da faca e garfo e de comerem a sua refeição com um preceito e autonomia no desenvolvimento das suas tarefas cotidianas, muito acima daquilo que qualquer comum mortal, independentemente das suas características, faz. E isso também só foi possível para aquelas pessoas porque vivem ou convivem diariamente com uma equipa que não tinha esse preconceito, percebes? Que estimulava a que estas aprendizagens fossem feitas e, mais do que aprendizagens, estimulava a que estas pessoas em concreto todos os dias mostrassem o melhor que elas têm para dar. E mais do que o melhor, aquilo que são as suas escolhas e aquilo que elas querem todos os dias, percebes? Este contexto fez com que estas pessoas fizessem muitas aprendizagens que se calhar a maior parte das pessoas não acredita que possa ser possível. Por isso, para mim, sim, o preconceito continua a ser a maior barreira à acessibilidade das pessoas com deficiência e é o que faz com que muitas pessoas com deficiência fiquem ainda exiladas, às vezes em casa, outras vezes exiladas numa sala. Porque o ficar em casa não é só, às vezes até no trabalho, sabes? Já sei que estamos a ceder, mas eu tenho que dizer também nisto, que mesmo no acesso ao trabalho, e apesar do cumprimento de cotas e tudo mais, e temos que fazer esse trabalho cada vez mais da lei ser cumprida, mas eu também tenho testemunhos de pessoas com deficiência que acederam ao trabalho e que já me disseram: Sónia, eu no trabalho já vivi situações de discriminação e de infelicidade como eu nunca imaginei. Se calhar preferia muito mais, era mais feliz quando não estava empregada, e isto parece um contrassenso. Então,
O direito ao trabalho, as pessoas viverem do seu ordenado e terem o seu ordenado não é a concretização da Convenção, mas isso tem que ser acompanhado de nós trabalharmos o desmontar dos preconceitos, a eliminação da barreira do preconceito, do estigma e da atitude incorreta relativamente ao outro e concretamente às pessoas com deficiência. Estas são barreiras que não são palpáveis, porque não são visíveis, mas que nós temos que estar sempre atentos e sempre vigilantes para que não permitir que cresça. E este também é um papel que o IDIPT, o Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, tem que estar atento, vigilante e ativo na exterminação. Eu não gosto de utilizar palavras negativas, mas desculpa, mas isto agora já estou a ir para a emoção, como disse, tem que acabar, não é? Mas na eliminação das barreiras atitudinais e dos preconceitos. Por isso é que nós vamos ter uma campanha de sensibilização e também contamos convosco e eu conto contigo, Denise. Boa? Posso contar? Depois de um percurso tão relevante até chegar à presidência do IDIP, o que é que ainda move todos os dias neste trabalho? Olha, acho que agora vou ser mais curta nesta resposta, porque eu acho que acabei por já responder. Aquilo que me move é trabalhar para impactar positivamente a vida das pessoas com deficiência. Não é ter a perfeição. Eu não vou conseguir contribuir para resolver todas as questões, mas quero que durante o período em que eu seja presidente do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, eu todos os dias me lembre para quem é que eu trabalho. E eu, como funcionária pública e presidente deste instituto, que é público, o grande objetivo é nós servirmos, concretizarmos o serviço público, não é? E concretamente as pessoas com deficiência, independentemente da sua idade, de crianças, jovens, adultos, durante todo o ciclo de vida. Por isso, esta será sempre a luz que me ilumina, ou seja, quando eu digo a luz que me ilumina, é sempre o meu farol. Nos momentos sempre ou mais difíceis da concretização, mais desafiantes da concretização de algum projeto ou do desenvolvimento, porque vem aí a operacionalização da estratégia. Já saiu agora há poucos dias a estratégia para os direitos das pessoas com deficiência e os planos de ação que identificam as medidas que as diferentes entidades vão ter que concretizar, onde o IDIP também está, mas para além de concretizar medidas, o IDIP vai ter um papel de coordenação também técnica dessa estratégia, e um compromisso que eu faço contigo aqui, que é também o meu compromisso diário, é colocar sempre aquilo que são as minhas características profissionais e o meu saber
técnico ao serviço desta missão. E eu todos os dias acordo com este propósito, Inês. Sempre. Nem todos os dias sou a minha melhor versão, ou seja, consigo tudo aquilo e estar ao nível daquilo que eu desejo, mas não vou desistir. Na coordenação da estratégia, nós teremos um papel, o Instituto terá um papel que é desafiador, que é coordenar, fazer com que as entidades se sintam envolvidas e que também tenham gosto em fazer acontecer aquelas medidas, estás a ver? Ou seja, não é fazer as coisas por fazer, é cumprirem aquelas medidas, mas que aquelas medidas que estão nos planos de ação façam sentido para estas organizações, sabes? Que também sintam vontade, que também percebam que ganham ao concretizar aquelas medidas. E este é o trabalho mais desafiante do IDIPT, porque é um trabalho que não é visto, porque o papel principal não vai ser o do IDIPT. Uma boa coordenação nunca dá palco à entidade que coordena. A entidade que coordena deve unir as pontes, sabes? Fazer assim pontes como se fosse de Lego e nós punhamos peça sobre peça, peça sobre peça e vamos ligar uma margem à outra, sabes? Ninguém dá importância a este trabalho, mas o que é importante é que a ponte aconteça e que pessoas, carros, autocarros, aquilo que quiserem, passem entre as pontes. Se eu conseguir contribuir para isso, Dinis, serei uma mulher, uma pessoa e uma profissional super feliz. Não vou conseguir fazer tudo, não vou conseguir fazer as coisas perfeitas, vou trabalhar. Eu digo que vou conseguir porque eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, não consigo fazer nada. Por isso é que eu digo que vou conseguir, estás a perceber? Isto a gente tem que ter aqui energias positivas no pensamento. Vou fazer para que nós possamos, todas as oportunidades que nos apareçam, possamos agarrar para concretizar direitos. Sempre. Porque as oportunidades de fazer acontecer coisas que vão ajudar a vida das pessoas com deficiência podem acontecer todos os dias, sabes? As oportunidades estão aí todos os dias. E eu digo oportunidades porquê? Porque as coisas boas na vida das pessoas com deficiência também dependem das pessoas com deficiência e do seu contexto, sabes? Porque não são os organismos públicos que têm que escolher a vida das pessoas com deficiência, temos é que proporcionar meios a que, não só os organismos públicos, mas as várias entidades, para que as pessoas com deficiência possam fazer as suas escolhas. Porque uma vida independente também é um conjunto de coisas. A vida independente é ter assistentes pessoais que possam ajudar naquilo que a pessoa com deficiência não puder fazer e de acordo com as suas escolhas, mas é muita coisa. É também a possibilidade de eu fazer escolhas. Não é? Eu, enquanto pessoa que tem uma condição específica, poder fazer escolhas simples para mim, sabes? E eu vou trabalhar sempre debaixo desta luz. No fundo será o sol que me irá iluminar. Aliás, aqui um segredo para nós os dois. É o sol, é a luz que me tem iluminado ao longo do meu percurso todo profissional. Não é outra coisa, senão isso. E até eu trabalhar, será sempre a luz que me ilumina. É o impacto que a minha ação pode ter
na vida das pessoas com deficiência. Se não trabalhasse nesta área, o que acha que estaria a fazer hoje? Se eu não trabalhasse nesta... É muito interessante, sim. Engraçado, muito interessante. Olha, eu primeiro tenho que dizer que eu sou muito privilegiada, porque eu trabalho na área que amo. Não tenho problema, não tenho dificuldade em utilizar esta palavra. É mesmo aquilo que me completa, sabes o que é? É uma área em que eu estou como sou, sabes? Aquela sensação de estar... e isso é um privilégio, nem toda a gente trabalha naquilo que gosta de trabalhar, sabes? E às vezes isso traz problemas. Mas por isso eu digo que se não trabalhasse nesta área, lutaria para trabalhar nesta área. Acho que o meu caminho vinha sempre ser aqui. Mas eu quando eu pequenina tinha aí uns 10 anos, o meu sonho, eu tinha um sonho, o meu sonho era ser educadora de infância, trabalhar com crianças. Sabes que desde pequenina os meus pais e outros adultos achavam estranho que eu com 13, 14 anos, eu em vez de estar a brincar com as minhas amigas ou raparigas também da minha idade, eu preferia estar a adormecer bebês, amigos de casais amigos dos meus pais. Tinha um grande jeito, sabes para quê? Para resolver cólicas dos bebês. Sabes que os bebês às vezes, quando são ainda bebês muito pequeninos, têm muitas cólicas, não é? E faz doer a barriga e os bebês choram, claro, ainda não sabem dizer o que é que lhes dói. E diziam quase que eu parecia uma enfeitiçadora de bebés, neste sentido, que eu tinha aqui uma técnica de colocá-los ao colo, sabes, com a mão, fazia assim umas massagens e eles acabavam por acalmar o choro e depois desapareciam as cólicas. Ou seja, eu acho que outra paixão que eu tenho, olha, é a primeira vez que estou a dizer isto em voz alta, é exatamente por crianças, e por isso eu acho que se não trabalhasse nesta área, acho que facilmente eu me via a trabalhar como educadora de infância. Para terminar, se você tivesse o dom da mudança e uma varinha de condão e pudesse realizar apenas um desejo no âmbito da deficiência, o que escolheria transformar? Ai, tão linda, esta pergunta é linda. Ao ouvir esta pergunta que me fizeste, Inês, eu estou a imaginar, e aquilo que eu imagino é uma varinha passar assim por nós, por todo Portugal, uma varinha assim gigante, plim, e as estrelinhas todas passarem assim como se fosse uma onda por todo Portugal e eliminar o preconceito relativamente às pessoas com deficiência, de todas as pessoas que o têm.
eu tenho a certeza absoluta que se as pessoas não fossem, se a sociedade ainda não tivesse um nível elevado de preconceito, tudo o resto, mas digo-te mesmo, tenho esta convicção, todas as outras dificuldades eram encontradas respostas e soluções para todas as dificuldades que as pessoas com deficiência vivem neste momento. Por isso, se eu tivesse uma varinha de condão e só pudesse fazer uma coisa, era eliminar o preconceito da sociedade portuguesa. Quer dizer, não, então posso fazer, não é da sociedade portuguesa, vou fazer do mundo. Porque assim, quando íamos viajar, não tínhamos problemas também. E toda a gente e todos os problemas ou os desafios que são colocados, ou que diariamente uma pessoa com deficiência tem, não é? Porque tem, desde que acorda ao sair, porque algumas pessoas não têm já isso, mas outras pessoas ainda vivem, todos os dias têm um desafio. É desafiante fazerem a sua vida. Eu acho que sem preconceitos nós resolvíamos tudo, porque está em nós, enquanto pessoas, organizações e sociedade, resolvermos, acreditarmos e trabalharmos para resolver os desafios e criarmos consensos e compromissos para que os desafios sejam resolvidos. Está sempre em nós a resolução das coisas. Obrigada, Inês! Obrigado. Olha, Foi tão bom. Sem tabu, tecla 3, verdade, conversas transformadoras.